Bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus. Que o Senhor hoje possa abençoar seu dia nessa sexta-feira. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, entra agora em cada casa, Espírito Santo. Venha visitar, seja o oprimido, o doente, o triste, o que está no hospital, o que está desempregado. Visita o seu celeiro, que o Senhor envie um anjo para encher o seu celeiro, possa ajudar a comprar seu gás, que possa ajudar a comprar seu remédio, que possa conseguir uma consulta digna com todos os medicamentos, porque o Senhor é Deus do milagre. Mas também visita a nossa boca, para saber o momento de falar e o momento de calar. É isso que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Eu vou ler aqui João, capítulo 15, versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém? Você está dando frutos? Só você que sabe, certo? E quando a gente quer dar mais fruto, nós vamos aprender hoje o teste da poda. O que é isso? O que é teste da poda? O teste da poda é o Senhor te podando em todos os sentidos. Se eu não for podada por esse Rei maravilhoso, como eu vou ser bênção na tua vida? Eu tenho que ser bênção. Eu tenho que deixar o Senhor trabalhar na minha vida. Muitas vezes as coisas não acontecem porque eu não quero que Deus trabalhe na minha vida, irmão. Tem isso também. Aquilo que eu te falei. Quando a gente aceita Jesus como seu Salvador, é você que está dando permissão para Jesus entrar no seu coração. Mas quando você não aceita, jamais ele vai arrombar o teu coração. Mas quem romba é Satanás. Vamos aprender hoje. Na Bíblia, dar fruto refere-se viver uma vida que demonstra a transformação espiritual causada pela fé em Jesus Cristo, através das opções, comportamentos que refletem o amor, a bondade e a justiça de Deus. Isso envolve tanto a vida interior como o cultivo de qualidade com amor, alegria, paz, paciência, habilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o fruto do Espírito. Quanto à vida exterior, com obras que beneficia a outras pessoas e glorifica a Deus. Certo? O grande teste para saber se você vive de um fruto ou de um resultado será podado. Quando a poda de Deus vem, quem só vive do resultado se desconecta da videira. O Senhor veio e podou, desconectou da videira, pois não está focado no fruto. Nunca esteve, né? Quem foca apenas nos resultados, no compreender o propósito da poda, não aceitando que a poda seja de Deus,
que as coisas mudaram ou pararam de funcionar por um motivo maior. E nesse momento deixa de dar fruto para apenas continuar dando resultado. Mas eu vou repetir para você entender, tá? Quem foca apenas no resultado não compreende o propósito da poda, porque foi cortado. Não aceita que a poda seja de Deus. Sempre tem um que acha que ele não precisava ser podado por Deus. Que as coisas mudaram ou pararam, mas ele precisou cortar. Alguma coisa aconteceu aí na sua vida que mudou e você parou de funcionar por um motivo maior. E nesse momento, deixa de dar frutos, para apenas continuar dando resultado. Gente, quando eu deixo a minha carne falar e paro de buscar, eu paro de ir na casa do Senhor, eu paro de orar, eu paro de jejuar, não tem mais prazer, o Senhor tem que ir. Se procura alguns caminhos diferentes que não é a casa do Senhor, tá bem aqui clarinho. Mudaram ou pararam? Deixa eu pergunta aqui, você mudou ou quer parar? Se você vai parar, não vai funcionar nada, nem seu ministério. Tudo vai ficar estagnado. Eu, para ser benção, eu tenho que deixar o Senhor trabalhar na minha vida para que eu venha dar muitos frutos. E muitas vezes a gente não vê os resultados porque eu mudei ou parei. Aí não funciona, irmão. É igual o carro. Se não botar gasolina, ele anda. Aí você acha que se não botar gasolina, bota uma outra coisa lá para poder o carro andar, vai dar ruim, não vai? Assim somos nós. Assim somos nós. Quando a gente começa a desanimar nas coisas de Deus, na casa de Deus, nada vai funcionar. Porque a sua mente começa a trabalhar para o outro lado. E para a igreja para quê? Você está a mesma coisa, nada mudou, nada melhorou. O que você está vendo de melhor? Quem você acha que está te acusando? Então não tem como você dar fruto, porque é através do fruto é que as pessoas vão começar a querer colher o que sai do seu fruto. E muitas vezes você não tem fruto nenhum para dar, para apenas continuar dando resultado. Você quer continuar dando resultado, mas não vai ter resultado, porque o Pai já cortou. E quando Deus corta, é para não contaminar mais ninguém. Então, o que nós temos que aprender aqui, o principal, o fruto do Espírito. A Bíblia descreve o fruto do Espírito é como um conjunto de qualidade que deve caracterizar a vida de um cristão. Essa qualidade são amor. Tem vezes que as pessoas acham que está com o fruto do Espírito, mas não tem o principal, o amor com o seu irmão. E muitas vezes a gente peca. Se Jesus, que veio para pregar, e ele não tivesse amor, tudo dele seria em vão. A primeira coisa, amor. Fazer as coisas de Deus com amor. Tem gente que faz as coisas de Deus na murmuração. Até faz, murmurando. Mas você acha que o Senhor está alegre com isso?
Claro que não. Se eu for fazer as coisas com amor, é fazer com amor e sacrifício. Quem se sacrificou por amor por nós? Jesus. Altruísta e incondicional. Ele fez isso sem pensar. Ele fez se sacrificando. Às vezes a gente está fazendo a obra de Deus, mas não está fazendo com sacrifício. Está fazendo porcamente. Ainda reclama. Como você quer que a sua vida seja abençoada? Como você quer dar frutos se você reclama? Pensa primeiro. Pensa, criatura de Deus. Pensa primeiro. Quer fazer a obra de Deus? Faça sem murmurar. Se não quer fazer, é melhor que nem faça. É igual eu falo assim. Tô até indo agora. Eu falo pra minha filha que ela tem um dom. Minha filha tem um dom de cantar. Aí ela diz, mas eu não quero cantar mais na igreja, porque eu não me vejo cantando. Mas foi um dom que Deus deu, tá? E aí um belo dia a gente foi para um chá de bebê, porque vaso de casa não tem honra, né? Fomos para um chá de bebê, estava lá a pastora, né, pegando um chá de bebê. Quando de repente eu estava sentada e vi um exército de anjos chegando. Mas só que não dava para você ver o rosto nem os pés, mas também as asas não deixaram ver o rosto. Mas eu vi a espada bater no chão. Quando a espada bateu no chão, a pastora falou assim, gente, sinto muito, mas vai ter que mudar a mensagem. Deus está mandando aqui um recado para alguém. Aí eu falei, se mandar dentro de um chá de bebê, Deus vai dar lambada em alguém? Porque antes de começar o culto, foi chamada minha filha, uma que era minha aluna de canto, estava a cunhada e a tia. E minha irmã até ficou um pouquinho triste, mas falei, meu amor, não é para você ficar triste, mas eu sou muito sensível ao escutar. Quem dá aula sabe, então a gente temos que prestar atenção. E aí, minha filha foi cantar um hino, que eu não me lembro qual. E uma outra irmãzinha que a voz é lírica. Até um dia eu estava na igreja, eu falei, onde ela foi apresentada, eu falei com uma professora de canto, essa aluna tua é lírica, não é? É. Aí ela ficou, sempre te falei que a sua voz era lírica, você que não acreditou. Sua voz é lírica e é linda. Quem canta lírico, não estou desfazendo dos outros que cantam, pelo amor de Deus. Soprano tem voz linda, vou falar com um regente, se eu não me engano é irmão Vitor, regente da Igreja Batista. Naquele tempo ele era da igreja do pastor Purim. Ele dizia que o contralto é o recheio do bolo, ele é o recheio do coral, mas nunca desfaz os outros, mas são eles que dá a coisa mais linda no coral. Quem rege sabe melhor do que eu, certo? E dá que contagia a igreja toda quando a gente é ensaiado. E quando o contralto, tenor, baixo, soprando, agora não é segundo contralto, é melisma, né? Ainda fora nós temos o barito, né? Então, quando canta o coral, meu Deus, a igreja fica toda em espírito, sente a presença, parece que estão subindo. Então ela foi cantar nesse chá de bebê. Cantou ela, a outra irmãzinha que dava aula, a que canta lírico, a tia e a sogra. Cantou. E quando estava lá cantando este hino, foi a hora que eu vi o Senhor chegando e bateu a espada. Antes de dar a mensagem para a pastora.
Ela estava até indo, eu estava tentando que ela estava forçando. Realmente, ela estava falando. Mas a gente, vou ter que parar, porque Deus mandou dar um recado aqui que não tem a ver nada com chá de bebê. Ela virou para minha filha e falei: olha só, fui eu que te dei o campo. Não te dei para o mundo não, tá? Eu dei para você louvar dentro da minha casa. E ali ela foi falando. Daqui a pouco, sabe onde foi para minha filha? Atrás de mim. Mãe, tanto lugar para dar lambada, tinha que ser aqui. Aí eu. E você acha que Deus vai escolher lugar mais bonito? Só você me faz só passar vergonha. Eu tô cansada de falar que Deus te deu um dom. Toca de ouvido. Ela pega qualquer música, impressionante, ela pega qualquer música, ela senta e vai embora e toca. Um dia eu estava na sala, eu tô escutando uma música no quarto, isso não é louvor. Falei assim mesmo, isso aí não é louvor. Eu não acredito. Tava tocando BTS, misericórdia. Mas ela pegou rápido. Nossa, hein? Ele pegar uma coisa diferente, pegou isso rápido. Até para tocar. Ela sabe tirar as vozes. O pai se encontra desviado, era regente. E ele também era de ouvido. Nas suas orações, ora por ele. É Marcos William Gomes Franciscone. Largou os caminhos do Senhor porque ele teve chamado de 3 pastores. Que um dia um pastor desafiou ele. Você vai botar um hino que precisa ter 100 vozes, se nós só temos só 20 coristas? Que quando ele falou, ele desafiou o pastor. E o senhor vai ver. E quando a igreja, quando o coral cantou, até eu me surpreendi, parecia que tinha 100 vozes cantando. Eu só tirava as vozes para ele, né? Naquela época. E ele pedia: faz a voz para mim. Cadê a voz? Tirava para ele. E hoje está desviado da casa do Senhor. É triste? É. Deus cortou. Por isso que eu falei, Deus não destrói casamento, porque ele estava pisando em lugares imundos. Para ele não contaminar, o Senhor precisou tirar. Deus poderia matar? Sim. Mas se ele fizesse isso, tirasse, matasse, o que você acha que poderia acontecer dentro de um casamento? A irmã ficaria viúva e casaria de novo. Não. O propósito de Deus é corrigir esse irmão. Mostrar para ele que ele deu capacidade para ele, a qual ninguém acreditou. Nunca estudou, gente. A própria regente que estudou, fazia a faculdade, disse que precisava dele, porque ele achou incrível ele escutar a música e saber qual era a voz. E ela era professora. Mas tinha hora que ela não conseguia entender qual era a voz que estava vindo. E ele sabia. Então, a gente temos uns frutos que de vez em quando a gente não quer usar na casa do Senhor. E quando a gente não quer usar, o Senhor vai lá e poda, tira. Se não quer nada meu, para que vai estar lá no meio de fantasia? Se as coisas que estão acontecendo lá fora não é fantasia, é realidade. Quer viver de fantasia? Vai pro carnaval. Sinto muito, irmão. Quer viver de fantasia? Vai pro carnaval. Lá tá cheio de fantasiado, mas com as vidas todas oprimidas. É muito triste isso. No dia do carnaval eles pulam com uma alegria, não é isso? Mas quando acaba, eles voltam para onde? O fundo do poço. Acabou a alegria. A alegria é só de um momento? Não, a nossa alegria com Jesus é todo instante, toda hora, todo tempo.
Quem tem Jesus, ele está sempre alegre. Chega no lugar, abraça a irmã, Pai do Senhor, glória a Deus, aí a irmã conta uma bênção, aleluia, vamos orar, estamos juntos, amém. Até quando a pessoa está com uma enfermidade, vamos orar, vamos clamar, vamos orar. Olha, a irmã foi curada, o médico não acreditou, aleluia, glória. Aí, a alegria do mundo, gente, é passageira, mas a alegria de Deus é eterna. Que até para morrer, você sabe que não vai ficar. Está dormindo nos braços do Pai. O crente não morre, ele dorme. Aí você quer saber por que Deus tirou? E quando ela canta, que um dia estava na igreja, ela cantou até em inglês. Nunca estudou inglês. E o pastor ficou assim, era até vigília. Falei, caramba, eu senti uma presença, o pastor falando, a igreja toda foi contagiada. Porque o dom veio direto dos céus, Deus visitou. Aquilo que eu te falei no ventre, Ele colocou a unção dela dentro do ventre. E você, qual o fruto que você está dando na casa do Senhor? E ali Deus chamou a atenção dela. Mais rápido possível, ela tomou tenência na vida dela. Mas ela fala assim, mas eu ainda... Vai continuar falando isso? Na próxima Deus vai te tacar um cajado e uma vara na ideia. Mas eu quero estar bem longe quando isso acontecer, tá bom? Então, irmão, não brinca com as coisas de Deus. Tenta viver no centro da vontade de Deus. A verdade é que aqueles que estão dando fruto serão podados para que frutifique mais. Olha que interessante. Quem não dá fruto, Deus arranca. A verdade é que aqueles que estão dando fruto serão podados para que frutifique mais. Isso é verdade. Quando a gente vê um cacho de uva, a gente tira, uma massa tira, depois vem... Eu vi essa experiência no meu portão, porque acabou caindo lá quiabo, né? E quando o povo tirava os quiabos lá do meu portão do lado de fora, mais quiabos vinham com maior força e vigor, grandão. Desse tamanho assim os quiabos. E os meus vizinhos pegavam. Até perguntava se podia. E ali eu prestei atenção. Quanto mais eles tiravam, mais bonitas elas ficavam. Então, ninguém escapa da poda. Há uma preparação para darmos fruto, especialmente para que o nosso fruto permaneça. Normalmente, encaramos a poda como uma reprovação de Deus, mas não é. Por isso que eu estou falando, lá em cima precisou Deus tirar. Já na segunda estrofe, Ele precisa tirar para que ela possa crescer de novo. Aqui, o senhor viu que na primeira estrofe, a pessoa não está dando fruto de nada, então ele arranca, ele tira. Mas quando ele vê que a pessoa está dando fruto, principalmente para o nosso fruto para permanecer, ele precisa tirar sim para dar mais frutos, porque ele está vendo quanto você está sendo bênção, seja na casa do Senhor ou em qualquer lugar. Normalmente encaramos a poda como uma reprovação. Nem tudo que Deus faz na nossa vida é reprovação. Por isso que nós temos que entender o texto e o contexto de Deus. Mas não é. A poda acontece justamente na vida de quem está dando fruto, viu? Deus está podando você? Está perguntando. É porque você dá fruto. E Ele quer que você dê mais ainda.
A poda está mantendo você no propósito, no caminho correto para que o seu fruto aumente e permaneça. Então, quando o Senhor está podando, não é porque Ele está te reprovando, é porque Ele quer que você cresça, que você floresça, que você brilhe e que você ganhe mais e mais e mais e mais. Por que tão difícil de entender João 15:2? Quando a pessoa não dá fruto, o Senhor tem que tirar para não contaminar. Mas quando a pessoa está dando fruto, Ele precisa realmente tirar para você poder crescer mais. Porque Ele sabe que você está buscando, sabe que você está orando, sabe que você está jejuando, você está se entregando de corpo e alma para as obras do Senhor. Alegria é uma alegria que não pode... é uma alegria que não depende da circunstância, mas da presença de Deus. Você tem uma alegria que muitas vezes você nem sabe explicar porque que você anda com este brilho na cara. Por isso que eu falei, tem gente que me pergunta assim, o seu marido foi embora e você ainda continua com a mesma cara. Claro que eu nem continuo na cara. Quem perdeu foi o relaxado. Eu não posso ficar chorando porque ele foi embora. Não larguei o caminho do Senhor, não dei as costas para o Senhor. A única obrigação que eu faço é orar por Ele, porque é Ele que perdeu, é Ele que está sofrendo, é Ele que está recebendo as acusações. Então, o meu dever é orar e não criticar. A mulher que critica o marido que foi embora, ela não está sendo sábia, não. Aí Deus entra igual. Mas quando a mulher dobra o joelho em casa, meu marido me abandonou, meu marido quer o divórcio, mas eu deixo tudo nas tuas mãos, porque o divórcio não é da sua vontade. Ele adulterou. Mas cabe a ti julgar e ajeitar a vida dele, que ele se arrependa, que ele possa ter sede de ti, que ele comece a buscar onde ele estiver, ele te busca, ele se arrependa e cai em si, que ele precisa, como eu li ontem do filho pródigo. O filho pródigo não voltou para a casa do pai, que ele volte para a casa do pai. Ele tem muitos talentos que Deus colocou nele. Um homem que nunca estudou música, um homem que nunca estudou regência, um homem que quando ia pregar a palavra, nunca fez teologia. E os pastores reconheceram. Chamou ele para ser pastor 1, 2, 3, perdi as contas. Mas ele não quis. Ele quis o quê? O mundo. O mundo deu alguma coisa a ele até agora? Não sei. Não sei. Só Deus para falar no coração dele. Só Deus para tocar com a brasa do altar sobre ele. Se a pessoa para criticar como está ele, cuidado. Porque assim como ele está lá caído, você também pode cair também. Se você fala bem feito para ele, cuidado. O bem feito volta para você também. Se você falar, ele mereceu tudo isso, cuidado. Você também vai merecer isso também. O que Deus fala? Manda Deus abençoar, manda Deus entrar, manda Deus fazer o seu manifesto, manda Deus tocar. A justiça pertence a quem? A Deus. Não cabe a mim pedir, Deus, justiça, Deus, desce o fogo, Deus, manda, igual uma que eu conheci que já foi, ele vai me pagar, e que ele me abandonou por uma outra, sei o que, e você fica assim, Maristela? Fico, tô olhando só pra tua cara. Quem tá perdendo é tu. Eu não tenho que estar pedindo maldição para ninguém, não. Quem sou eu? Quando eu estou pedindo maldição pro meu ex-marido, olha os meus dedos aqui me apontando. Bota para mim, eu sou trouxa. E ela quer alguma maldição em cima de mim? Olha bem pra minha cara. Aí eu vou ficar lá pedindo, Deus, desce tua espada, mata ele, faça isso. Aí pronto. Quem perde? Você perdeu um filho. Senhor, faça aquilo que apraz o teu coração. Só não deixa descer sem arrependimento. Que ele ainda possa se reconciliar com o Senhor Jesus e pedir perdão. Se ele errou,
Errou. Mas quem vai consertar é Deus. Não cabe e nem compete eu julgar. O verdadeiro amor é esse. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele te ofendeu? Perdoa. Não está lá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? Seja feita a sua vontade. Perdoai aqueles que têm te ofendido. Perdoa. Por que vai aguardar rancor dentro do coração? Hein? Eu estava um dia no trabalho, tinha um montão de mulher que os maridos foram embora, mas cheio de ódio. Eu fiquei olhando bem assim pra cara dela. Marcela, você não sente nada pro seu marido, não? Não tenho tempo. Pra ficar igual vocês aí no soro, passando mal, pressão alta? Ah, não quero ficar aqui não, tomando soro, não. Isso tudo por causa do marido que foi embora? É porque ele não deu pensão. Aí ele deixou, eu achei um cúmulo. Isso eu achei um cúmulo. Eu brigo até pelo R$1. Você não botou seu marido na justiça, não? Você é maluco? Porque, gente, a justiça de Deus não é igual da terra. Aí você vai falar, mas Deus botou justiça na terra. Botou. Mas eu preferi deixar Deus trabalhar. Deus trabalhando foi melhor. Fiquei em paz, não fiquei perturbada. Porque eu encontrei um montão de mulheres perturbadas. Para você ter uma ideia, um dia eu tirei o dia de almoço, eu não confundo as coisas. A minha chefe me liga assim, mas você está onde? Eu estou almoçando, né? Mas eu não estou no hospital. Estou almoçando, mas não estou. Eu vou mandar uma menina, isso é hora de almoço, acabou o almoço, para você orar por ela. O marido foi embora, esperou ela sair de casa e levou tudo. E ela, quando chegou em casa, não encontrou nada. Aí eu fiquei assim no telefone, tá escutando? Tô, né? E você quer que eu ore por ela? Aqui no trabalho? Sua chefe que tá mandando. Se alguém me parecer aí falando alguma coisa, diz que foi eu que mandei. Tá bom. A menina vinha chorando, soluçando. Orei por ela. Não vou mentir. Aí orei. Depois ela foi lá no outro plantão, foi para me agradecer. Por quê? Meu marido trouxe de tudo de volta, pediu perdão e tá comigo de volta. Aí eu olhei para a cara dela, engraçado, dela voltou. E o meu, só Jesus na causa. Aí um dia eu tava lá em casa, uma ligou, mas Estela, meu marido tá traindo, ele vai embora lá com a chefe lá do trabalho dele. Você pode orar? Aí eu fui lá orar também. Orei. Que esse dia foi da minha folga. Depois ela vai e me liga. Mas Estela, o marido voltou, tudo mudou. Tá até fazendo obra na casa. Disse que não vai largar sua esposa. Aí eu fiquei olhando, engraçado. O que eu tô aprendendo, hein? Eu fiquei assim, amém, glória a Deus. Voltou, né? Amém. Seja feita a vontade de quem? De Deus. Não murmurei, não falei nada. Só fiquei assim, Deus, o que? Só perguntei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Duas foram abençoadas. Mas tudo bem. Trabalha. Faça a tua vontade. Paz. Uma tranquilidade interior que transcende as situações mais difíceis. Por mais que você esteja passando problemas mais difíceis na tua vida, tenha paz. O cristão que fica na paz, ele vence todas as adversidades de Satanás, né? Poda acontece justamente na vida de quem está dando fruto. Deus está podando você porque você eu estou nessa parte aqui. Deus está podando você. Eu estou nessa fase, tá? Porque você dá fruto. Ele quer que você dê mais ainda. Amém. A poda está mantendo você no propósito. Glória a Deus. No caminho correto, que o seu fruto aumente e permaneça.
É verdade. Eu não vim reclamando, mas eu vim rindo comigo mesmo. Duas mulheres, e achei ideia. Uma estava no hospital e outra perto de casa. Os maridos voltaram. Aí você me diz, e o senhor Mastella? Não voltaram. Nunca pedi para o meu marido voltar para casa. Porque eu sei o que Deus falou comigo. Eu sei. Foi Deus que veio falando. Não foi irmã que veio trazer profecia, não. Deus veio e falou que ia tirar meu marido de casa. Porque sabia aonde ele estava dando. A primeira vez que eu falei para ele, eu não sei aonde você está andando, mas o meu Deus sabe. Eu não posso parar você, não. Mas Deus pode parar você aonde você estiver. Quando de repente estou bem lá fazendo os serviços de casa, cuidando das crianças, ele me liga. Você e suas orações. Por quê? Eu estou fincado aqui em Nova Iguaçu. Como assim fincado em Nova Iguaçu? Você virou o quê? Lustre? Poste? Eu não consigo me mover. Como assim você não consegue se mover? As minhas pernas estão paradas. As minhas pernas não se movem. Eu estou em pé. Ah, você está aí em Nova Iguaçu. Ah, agora entendi. Ah, tá. Aí, você quer que eu faça o quê? Que pergunta. Quem vai me tirar? Ah, assim como você chegou, você pede Deus para te tirar. Ué, eu falei para você ontem. Eu não sei aonde você está pisando. Não sei com quem você está andando, mas o meu Deus sabe, ele vai fazer você parar. Isso é coisa que se pede a Deus? Não, isso não é coisa que se peça a Deus. Mas infelizmente, você foi agraciado, ficou aí fincado aí. Vou fazer o quê, né? Eu só não posso sair daqui. Por quê? Eu estou em Bangu. E Nova Iguaçu é muito longe. Sinto muito. E você vai deixar seu marido aqui fincado? Fica aí fincado até você meditar. Olha, sei lá o que você vai fazer. Dá um jeito que depois ele tira o teu pé daí. Só não pode ficar igual a mulher de Ló, né? Que ela virou estátua de sal. Mas você... Eu disse pra você que eu não sei onde você tá andando, mas Deus sabe. Paciência. É uma capacidade de suportar a dificuldade com calma e perseverança. Muitas vezes a gente não tem paciência com nada. A gente quer que o Senhor vira mágico. Deus não é mágico. A paciência é uma grande virtude. A paciência te ensina a você esperar, como esperar o quê? Esperar na paciência do Senhor. No momento e na hora certa, o Senhor vai agir em seu favor. Então tenha paciência de esperar a resposta do Senhor. Se o Senhor ainda não respondeu, porque você ainda não está preparado para receber a bênção. Porque muitas vezes quando a gente recebe a bênção, a gente tem um costume, infelizmente, de jogar na cara de algumas. Pode ser ímpios ou pode ser cristão. E Deus quer saber como você está dentro. Fruto. Está com amor? Está com mansidão? Está na alegria? Está na paz? Que muitas vezes Deus vai te dar a bênção e de repente você mesmo vai acabar pecando. Vai bater no peito, dizer que foi você que conseguiu. Não é bater no peito que você conseguiu. Foi pelas misericórdias de Deus que você conseguiu. Eu esperei só na paciência e deixei o Senhor trabalhar. Para você poder dar testemunho, isso é fruto, para aquela alma que ainda não tem Jesus no coração. E ela vai escutar. É mesmo? Eu orei, falei com Deus, fiquei calma, não fiquei nervosa. Eu esperei, seja feita a sua vontade. É isso, paciência. Quando a gente tem paciência, esperamos na paciência do Senhor, a gente ganha. Mas tem cristão que acha que ganhou na loto e esqueceu de Deus. Habilidade. Uma gentileza e cortesia no trato com os outros. Gente, temos que ter muita gentileza. Olha, o que tem de cristão para ser mudado, misericórdia. Misericórdia. Habilidade é você ter uma gentileza, uma cortesia
no trato com as outras pessoas. Eu conheço uma sogra de um pastor, eu sou nova nessa igreja. E eu tenho um problema seríssimo na saúde, tem vezes que eu não consigo andar muito. Eu fico até triste, mas tem dias que eu consigo e dou glória a Deus. Mas ela tem uma habilidade impressionante. Aquela ali se entregou às coisas de Deus de coração. Ela faz a obra de Deus com uma gentileza, com uma cortesia no trato com os outros. Ainda tem gente que destrata. Um dia ela está até dando testemunho na consagração. Toda pessoa que faz uma coisa com gentileza, o outro nunca reconhece. Nunca reconhece. Acha que a pessoa tem que ser perfeita. Só que ela esquece que a única pessoa que é perfeita é Jesus Cristo. E eu gostei de conhecer essa irmã Marcelina. Ela tem uma gentileza. Oro muito por ela. O modo de ela tratar é uma cortesia. Quer saber se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. A maneira como ela trata as outras pessoas. E as pessoas muitas vezes nem retribuem o que ela faz. Sabe por quê? Não tem o fruto do Espírito. Não tem. O fruto do Espírito, gente, está aqui, ó. Pra gente aprender. Amor, alegria, paz, paciência. Você tem habilidade? Bondade. É um desejo de fazer o bem e ajudar aqueles que precisam, sem troca de nada. Pessoa que faz o bem para o outro e está esperando troca, você está no lugar errado. Faça o bem. Eu já ajudei muitas pessoas, mas eu não gosto que fale o meu nome. Eu não gosto. Porque toda honra, toda glória é para ser dada daquele lá de cima. E quando você começa a receber muito mérito, vai entrando uma coisa que o inimigo entra de sapatinho de lã e você não vigia. Começa a entrar, não é bem arrogância, mas começa a entrar uma soberba tão grande. Viu? Eu consegui. Eu conhecia fulano, um grandão. Eu conhecia o ciclano, um grandão. Só que você esquece. Se você chegou perto daquele grandão, foi Deus que mandou. Quando meu primo estava com câncer, a minha mãe estava em casa orando. Estava orando, porque a minha prima estava chorando, porque ela não estava conseguindo. Ela conseguiu documentos, né, para fazer a transferência do filho dela, para fazer o tratamento do câncer, né? Mas não estava conseguindo nem com esse documento. Aí quando a minha mãe estava orando, minha mãe, na mesma hora, viu o nome da pessoa. Minha mãe olhou, acabou de orar, minha mãe olhou pra minha cara, porque minha mãe conhece pela cara, tá? Aí eu fiquei assim, mas não vou mesmo. Eu falei assim mesmo, mas não vou mesmo. Porque ele já me ajudou sim, não vou mentir não. O técnico de enfermagem, ele me ajudou sim. Até a minha professora queria encaixar os alunos dela, mas ele foi sincero. Para você eu consigo, para ela, para a equipe dela não, porque ele é da área de saúde e ele já conhecia ela. Aí que eu, vou ter que procurar ele outra vez. Aí eu falei com a minha prima, mandei ela se ajeitar, se encontra comigo aqui. Onde eu acho que ele está lá no hospital, vamos lá falar com ele. Você conhece ele? Conheço. Mas olha só, presta atenção, eu vou te preparar desde já. Antes que você pense que o homem é cavalo, coisa. Ele não vai te dar atenção. Você vai falar, ele vai mexer no livro, ele vai atender o telefone, ele vai olhar para outras coisas, vai ficar escrevendo. E você vai notar que ele não está nem aí para a hora do Brasil, tá bom?
mas ele tá te ouvindo. Aí ela falou, chorou. Filho, não sei o quê. É o único filho que eu tenho, não sei o quê. Tá? Minha prima Ana. Aí ela tava com a boca aberta, chorando, falando, e ele ajeitando um outro papel, pegando documento, aí chegava o secretário dele, aí ele assim, tá faltando isso aqui para ir assinando, e realmente, ela lá conta chorando. De repente ele pegou o telefone, e ela tava olhando pra minha cara, continua falando, e eu sabia que eu já conhecia a peça. Tá. Quando acabou de mexer no telefone, ele falou assim, fala tudo isso agora para essa pessoa aqui para mim, vai. Que você acabou de falar para mim aqui dentro do meu gabinete. Fala. O quê? Fala rápido, anda, fala tudo disso. Fala agora, fala. Aí ela falou. A pessoa lá do outro lado pediu o papel, que já deu o veredito, tudo direitinho, né? Quando ela falou, tá, ela veio assim, toda chorosa. Mas, senhora, ele não resolveu nada. Cala a boca, vai embora e vai orando, vai. Eu não vi nada. Ele não resolveu. Você disse que ele ajuda? Ajuda. E meu filho vai ajudar também. Vai não vai com essa boca aberta chorando, não. Limpa a cara, vai. Porque ela era branca mesmo, minha prima era branca. Ia chegar vermelhão lá e aí ia deixar o filho mais preocupado. Apesar até que a mãe já bateu ela lá no meio da rua. Aí tá. E limpa essa cara. Quando ela abriu a porta, o telefone toca. Dona Ana, estamos aqui no hospital tal, a equipe toda está aguardando a senhora e o seu filho. O quê? A equipe toda já está aguardando a senhora com toda a equipe. Eu só não sei qual foi o hospital que ela foi, que era o hospital do câncer, mas não foi aquele lá perto da Cruz Vermelha, não. Era um que ele entrou em contato. Aí, na mesma hora, e ela realmente estava lá, a equipe toda estava lá, esperando por ele mesmo. Aí ela ligou, mas Estela, não deu nem tempo de eu almoçar. Quando o mal chegou, só deu para me ajeitar as coisas, e a equipe estava realmente lá esperando pelo meu filho. Quem é essa pessoa? Só não vou dizer o nome. E faz de conta que eu também não conheço. Todo mundo fala que ele não gosta de ajudar ninguém. Mas eu aprendi uma coisa. Depende de como você aborda e como chega perto de alguém. Educação. E as 2 vezes que eu cheguei perto dele foi na base da educação. Se você chega perto de uma pessoa, Deus te usa. Porque Deus te conhece. E se você chega, lembra de Moisés? Você acha que Moisés chegou lá perto do rei na arrogância? Quem estava debochando de Moisés? Faraó, não estava? Mas o Moisés pagou na mesma moeda? Ficou na humildade, ficou na dispensação do Senhor. É assim que Deus gosta. Ele quebra os nossos inimigos. Então, quando você vai fazer algo para alguém, não fica se crescendo que você conseguiu. Você não conseguiu nada. Você só foi um instrumento usado por Deus para abençoar aquela vida. Muitas vezes a gente acha que somos nós que fizemos, mas esquecemos que perto de nós, quem está? Deus. Você é só um instrumento usado na mão do Pai. E muitas vezes a gente esquecemos de Deus, mas Deus não esquece da gente não, só temos que agradecer. E a minha mãe glorificou e agradeceu. E a minha mãe falou, e você não queria? Claro que não. Mas eu fui, porque eu sou obediente, não quero pagar preço, então eu fui. Você e suas orações, mas amém, mas eu fui. Fidelidade. Fidelidade é uma lealdade e compromisso com Deus e com os outros. Se você tem uma lealdade com Deus, você tem compromisso com os outros. Seja leal com Deus. Tenha fidelidade com Deus. Porque quando você tem uma fidelidade com Deus, você estará abençoando mais os outros.
Ser fiel em tudo, em todos os sentidos. Não bate no peito porque você escreve livros. Não bate no peito porque você prega e tem uma igreja mais de 2.000. Aprenda a ser humilde na casa do Senhor. Não troca a sua salvação pelas coisas do mundo. Permaneça firme, como aqui Deus está falando, para Ele estar te poldando, para você crescer. E lembrar que se você está crescendo, é porque você está no centro da vontade de Deus. Se você está crescendo e Deus está usando a sua boca para cada alma se derramar, trabalhar na obra com humildade, com bondade, com habilidade, com paciência, com alegria, com amor, dê glória a Deus por tudo isso. Porque você não está sozinho, meu irmão. Quem está contigo é Deus, Jesus, Espírito Santo. E o diabo não está satisfeito de ver tudo isso na tua vida. Aí você esquece, bate palma para Satanás achando que é o diabo que está te ajudando. Porque tem muitos por aí que acha, fazendo acordo com o diabo, vai aumentar mais ainda a sua fama. Eu não quero fama, eu não quero sucesso. Eu só quero ser canal de bênção. Assim como eu era na escola dominical da minha igreja, que eu comecei só com 20, daqui a pouco eu já estava aumentando, já não tinha mais o controle. Isso ali foi aquilo que eu escutei do diácono, que agora é presbítero, que agora é pastor na Renascer. Que ele falou, ela já está pronta. Eu que fui questionar. Como assim? Eu estou pronta, você nunca fez curso. Deus disse que você já está pronta. E quando eu fui ver, a minha escola dominical estava tão cheia que já não tinha mais lugar para sentar. Em vez dos adolescentes ir para a classe dos jovens, os jovens estavam saindo da classe, indo para a classe dos adolescentes. E o pastor disse, não pode, os jovens, pastor, a gente só vai se a Maristela for. E à noite a mesma coisa, porque na Igreja Batista também tem trabalho com jovens à noite. Não sei se ainda tem, mas no meu tempo tinha. Então, quem nos usa, quem nos capacita é Deus, não somos nós. Ler a Bíblia é muito fácil, praticar é o difícil. Sinto muito. Se eu tiver errado, você me perdoa. Pode até um pastor estar aí me ouvindo. Eu posso ler aqui a Bíblia. Eu li a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Mas viver a Bíblia é difícil, irmão. Porque tem muita gente quando vai pregar, vai numa arrogância, vai na ferida. Eu sei que tem a ousadia, mas também tem a mansidão e tem o amor. Olha aqui, mansidão, humildade, suavidade no trato com as pessoas. Você pode ter a mansidão, a ousadia na humildade. Você pode até chamar a atenção de um irmão. Quantas vezes eu já chamei a atenção de irmão na igreja, que meu pastor, ele tinha vontade de falar no microfone, mas eu falei assim, isso aí não vai ficar legal, faz isso não fala, não dá o nome, me chama que eu resolvo. Então tá bom. Ele esperava para ele poder entrar. Impressionante, ele tinha hora de entrar dentro na igreja. São 30 minutos que ele dava para os jovens trabalhar, cantar, que ele já estava ensinando, preparando para um dia tiver que pregar, ele estava já treinando. Então ele ensinava a introdução, como vai pregar, princípio, meio e fim, desde o momento que tenha o texto, o contexto, aonde se encontra, saber falar e saber resumir, saber explicar e ser claro, bem claro. E aí eu falei para ele, não faz isso não, pastor, senão a pessoa vai embora, fica revoltado. Deixa que eu falo, eu vou saber falar. Vai saber? Porque você é explosiva. Quando eu quero.
Mas mesmo que eu seja explosiva, eu pedia perdão. Tem gente que não pede, que acha que tá certo. Porque se na palavra falar que tem que ter mansidão, você não pode ter explosão. Aí você deu vazão à carne. Aí não tem como dizer que o Espírito Santo está com você. Mansidão, humildade, suavidade e trato com as pessoas. Você tem que ter mansidão, você tem que ter humildade, você tem que ter suavidade, você tem que saber tratar bem as pessoas. Mesmo que ela seja áspera, mesmo que ela seja grossa, muda o tom. Eu já fiz isso no meu trabalho, com a minha chefia. A minha chefia gritava com os funcionários. Não tenho vergonha, eu era da limpeza. E o pessoal falava que ela não falava com o pessoal da limpeza. Até que um belo dia, quando ela começou a gritar, eu estava trabalhando mesmo, eu estava trabalhando. Mas ela gritou tanto que dentro do hospital a gente não grita. Mas era clínica particular. Pior ainda, que não grita lá pro lado da Zona Sul, não se grita. Eu fui na varanda e deu só um grito só. Porque minha voz, o timbre de voz, é muito grosso. Ela levou um susto, ela subiu e ela falou assim: Maristela, aqui a gente não senta para trabalhar, aqui a gente fica em pé para trabalhar. Olhei para ela, tudo bem, a senhora já olhou a escada? O que tem a escada? A escada é caracol. Aqui sobe advogado, não sobe? Para ir no escritório para conversar com a senhora? Assim. Vem muita gente importante, não vem? Vem. Pega bem eu ficar com a minha parte na cara do advogado, das pessoas importantes. Não fica bem mesmo não. Ficaria, seria uma falta de respeito. Você consegue fazer sentada? Consigo, já estou terminando. Mas eu tive que parar para escutar uma pessoa que gritou e tive que parar para uma pessoa que está falando comigo agora. Termina aí, viu? Ela falou baixo. Aí veio uma colega debochada, que é a Rosângela. Como você conseguiu sentar? Tudo é uma questão de educação. Vestimenta. Ela reparou a vestimenta. Aí uma pessoa lá, que era grandona lá dentro da coisa. Onde que a Maristela vai daquele jeito? Tudo arrumada, gente. Ela estuda à noite, ela faz 2º grau. Ela gosta de música clássica, aprendeu a tocar piano, teve aula de canto. Ela, sério? Olha, ela tá na função errada. Mas eu não sabia que ela ia mudar meu cargo. Mas eu não aceitei não, tá? Mas o que eu quero deixar atenção, olha aqui, a mansidão, a suavidade e como você tratou a pessoa, você quebrou ela. Porque ela achou que toda pessoa, sinto muito, querido, quem trabalha na limpeza, sinto muito, sempre falei isso para meus colegas. As pessoas acham que quem trabalha na limpeza são analfabetos e não tem educação. Tem educação sim, basta você se impor. Principalmente quem é servo do Senhor. Aí mesmo que ele tem que ter mansidão para contagiar e dar fruto para os outros que não são cristãos. E isso ficou marcado para os meus colegas no meu trabalho. Porque eles viram uma diferença de um cristão para o outro. Eles viram uma diferença muito grande. Por que você... Eu não quero saber do outro. Eu só não posso dar um mau testemunho e ser pedra de tropeço na sua vida. Falar do irmão, eu não falo. Mas eu chegava perto do irmão, mas chamava atenção. Por causa de irmão que não sabe falar, quase que eu apanhei dentro do hospital. Dentro de um UPA. Não se taca a fé do outro. Se evangeliza. Dentro da palavra. Você viu Jesus aqui um instante tacando a fé, a religião do outro? Acho isso errado. Ah, irmã, essa aí não é cristã, não. Sou sim. No nome de Jesus. Eu aceitei Jesus como Salvador. Quem lê a Bíblia vai saber como evangelizar uma pessoa que não é cristã.
E se ela tem uma fé, você respeita a fé dela. Eu sempre falei aqui, meu pai era pagodeiro e minha mãe era carola, da igreja católica. E ela dizia que não ia ser cristã. Mas o testemunho salva. Se você dá testemunho no teu trabalho, você ganha a pessoa para Jesus, sim. Agora, se você tem a boca suja e não dá bom testemunho, sempre está trabalhando com a cara emburrada, não carrega o brilho de Cristo, aí fica bem difícil, meu irmão. Sinto muito. Não tem como. A pessoa tem que ver Cristo. Não é ficar com o dente para fora como se fosse o dentista, não. Porque eu sempre falei, eu não sou dentista. Mas a pessoa tem que ver uma unção, uma coisa diferente em você. No seu modo de falar, ela tem que ver a unção de Deus em você. Frutos. Aprenda a dar frutos. Domínio próprio. Capacidade de controle capacidade e de controlar as próprias paixões e desejos. Controla a sua vida, controla as paixões e os desejos. Deixa Deus sentar em cima. As minhas orações é assim, sabe? Um dia eu pedi a Deus para sentar em cima do meu nervo ciático, senta em cima, porque assim a inflamação esmaga e vai embora. Aí o joelho estava muito ruim, sabe? Os dois joelhos, um ficou com inveja do outro, aí foi para um lado. Senhor, senta em cima também do joelho, tá? Aproveita, senta logo em cima. Agora é a minha parte, que pelos médicos não tem mais jeito, mas pelo meu médico dos médicos tem jeito sim. Aí eu falei assim, aproveita então, agora senta todo mundo em cima do lombar, todo mundo de uma vez só, para ver se todo mundo vai, entendeu? E Deus despacha. Então, manda Deus te dar capacidade, controle, as próprias paixões e desejos dessas coisas do mundo. Se você tem paixões de alguma coisa neste mundo e alguns desejos, manda o Senhor controlar. Ele está no controle de tudo da sua vida. E quando Ele controla, Ele muda a história da sua vida. Além do fruto do Espírito, dá o fruto também do significado realizado das boas ações. Demonstra o amor de Deus e o benefício das outras pessoas. Essas ações podem variar de acordo com os dons e a oportunidade de cada indivíduo, mas deve ter algumas características comuns: beneficiar os outros, direcionar para Deus e serem feitos com amor. Beneficiar os outros, ações devem ter um impacto positivo na vida de outras pessoas. Direcionar para Deus, ações que devem levar as pessoas a conhecer a Deus. Serem feitos com amor, ações que devem ser motivadas pelo amor e não por interesse próprio. Não faça nada querendo nada em troca. Por favor. Em nome de Jesus. Se tiver que fazer, faça. Mas não fica esperando nada em troca, não. Aí já é o diabo. Dá com uma mão e tira com a outra. Permanecer em Cristo. A Bíblia ensina a capacidade de dar fruto está diretamente ligada na nossa relação com Jesus Cristo. Quando você está ligada na direção do Senhor Jesus Cristo, você vai orar, vai ler a Bíblia e vai praticar as disciplinas espirituais. Buscar a Deus através da oração, jejum, estudo da palavra, ter comunhão com os irmãos, com os outros cristãos. A cruz é o fruto. O processo de dar fruto também envolve a renúncia. Renuncia na cruz. Jesus renunciou. Significa negar a si mesmo, morrer aos desejos de egoísta e seguir os ensinamentos de Jesus, mesmo que isso exija o sacrifício. Então, para a gente terminar aqui, dá o fruto da palavra de Deus.
Vive uma vida de transformação com o Espírito Santo. Seja positivo. Faz boas ações. Glorifica o nome de Deus para as outras pessoas. Através disso, você vai ter uma conexão com Cristo. E a prática e as disciplinas espirituais dá renúncia ao egoísmo. Não seja egoísta, renuncie a tudo isso. É difícil, mas não é impossível. Se Deus está preparando você, não fique desesperado, porque os resultados parecem ter ido embora. Foque no fruto. Você não foi chamado para funcionar, e sim para frutificar. Deus é o agricultor, e seja de uma forma ou de outra, sofreremos a ação do machado. Isso é para o nosso bem. O machado, aquilo que eu falei lá no início, ele tirou para você multiplicar. Porque ele está vendo que você está se dedicando, você está se entregando. Então você está crescendo na presença do Pai. E quando ele arranca, é porque não está dando fruto nenhum. Você ficou estagnado e parado. Não quer fazer nenhum nem nada. Só levar a Bíblia, sentar, orar e acabou e vem embora. Não quer evangelizar, não quer dar testemunho, não quer fazer nada. Então, que nesta manhã o Senhor muda a história da tua vida. Que o que você passe a ser o fruto do Espírito Santo de Deus. E dê fruto para a honra e glória do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa palavra. Manifesta a tua vontade, não a minha. Mas que sejam todos pactados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixa o teu like, o teu joinha, tá? Segue aqui a irmã Maristela, tá? Eu quero ser um canal de bênção, tá? Que o fruto do Espírito cresça nessa mensagem aí na tua vida. Receba. Você jovem, você adolescente, a senhora, o Senhor, que hoje, nessa sexta-feira, a graça derrama sobre o teu lar e todos os seus familiares. Amém? Um beijo dessa irmã Maristela Nega Flor, no fundo do seu coração. Beijo. Tchau.